Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa 20ª Semana das Engenharias e 10ª Semana da Arquitetura. Hoje contamos aí com a presença do Wagner de Souza Cabral, ele é da IBM, tá? E ele vai falar um pouquinho a respeito de inteligência artificial, tá? Para soluções de TI, tá? Então, ele vai inclusive mostrar um pouco da ferramenta, tá? Que é utilizada na IBM a respeito aí desse tema, tá? Boa noite, Wagner, muito obrigado aí pela sua presença, Boa tá? Sua noite, eu que agradeço. participação, tá? Então, a apresentação vai ser em torno de 45 minutos e depois será aberto um espaço aí para as dúvidas, tá ok? Boa palestra, pessoal. Deixa eu começar a projetar minha tela aqui. Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento aí, né, com vocês, né, e do que a IBM vem trabalhando, né, de forma bem forte nesse tema que tem ganhado uma relevância muito grande no mercado de TI. Então, aqui uma breve agenda, né, vou explicar mais ou menos do que nós vamos falar aqui nessa apresentação. Vou dar um breve descritivo de quem eu sou, né, da minha história, do meu currículo aí dentro do mercado de tecnologia. Vou falar sobre a definição, né, do que é o AIOps e esse tema de observabilidade, contexto dos principais problemas de infraestrutura de TI, contextualizar um pouquinho da diferença do que é virtualização para ambientes de container e microserviços, porque a partir desse ponto eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão de arquitetura desses dois mundos, então acho que contextualizar para quem não conhece muito bem é importante, senão fica um pouco perdido. E aí, a partir daí, eu vou falar sobre a arquitetura das soluções, né, de APM, RM, NPM, e a arquitetura aí do Cloud Pak for Watson AIOps, né, que é a solução de inteligência artificial voltada para ambientes de infraestrutura da IBM. Então, meu nome é Wagner, eu tenho 38 anos, eu sou bacharel em ciência da computação, eu moro aqui na região da Baixada Santista, sou formado pela Universidade Santa Cecília de Santos, sou técnico em processamento de dados, tenho diversas certificações técnicas de diversos, né, vendors aí de tecnologia, e hoje eu trabalho na IBM como PTS, como especialista, como arquiteto de soluções e especialista em AIOps, na unidade de ecossistemas, né? Essa unidade ela é focada nos parceiros de negócio para fomentar ainda mais diversas soluções. Eu sou focado em AIOps, mas temos diversas soluções diferentes, né, de tecnologia. Além, né, dessa experiência que eu tenho hoje como IBMista, eu fui contratado recente, eu tenho 1 ano e meio de IBM, mas eu tenho uma experiência grande em outros competidores aí, até da própria IBM, né, de tecnologia. Então, eu já trabalhei na IDS, na HP Enterprise e DXC Technology. Eu coloquei esse videozinho que foi uma visita que eu fiz na IBM em Dallas, há cerca de 3 meses atrás, e eu tive a oportunidade de conhecer esse robozinho que é o Spot, que é uma parceria que a IBM tem com a Boston Dynamics, né, para testar essas questões de inteligência artificial. E é bem interessante, né? Ele consegue subir escada, descer escada, ele consegue detectar obstáculos. Então, é muito legal ter essa interação e eu tive a oportunidade de brincar um pouquinho ali com ele. E aí vamos ao que interessa, né? O que é o AIOps? O que é observabilidade? O que são esses temas que têm ganhado uma relevância extremamente grande no mercado? Nós tivemos uma situação atípica nos últimos anos, que foi a questão da pandemia. E a pandemia, ela trouxe, né, uma aceleração gigantesca em transformação digital, né, para diversas empresas, né, de diversos ramos, né, do mercado. E aí o que acontece? O que era para acontecer em 10 anos, acabou acontecendo em 2 por causa da pandemia. Muitas empresas que enxergavam até mesmo o trabalho remoto, né, esse modelo, ou até mesmo o modelo híbrido, enxergavam com o nariz meio torcido, às vezes, tiveram que se render a esse modelo e para que as suas operações elas não parassem.
E o que gera isso, né? Isso gera uma complexidade, porque hoje eu estou aqui no conforto da minha casa, trabalhando, a maior parte do tempo eu trabalho nesse esquema, né, de home office, e para eu ter acesso a todas as ferramentas, né, a todos os acessos, a todos os sistemas que a IBM dispõe para que eu faça o meu trabalho, é necessário que tenha uma infraestrutura por trás me dando todo esse respaldo. E isso gera complexidade, porque até alguns anos atrás, o modelo de nuvem, né, de computação em nuvem, ele não era tão famoso e ele foi ganhando força, foi ganhando muita força, e as empresas que tinham data centers centralizados dentro de casa acabaram migrando muita operação, muitos sistemas, muitas aplicações para dentro das nuvens. Ou 100%, que é difícil de acontecer, mas acontece, né? Você migra 100% dos teus dados ou da tua aplicação para dentro de um provedor de nuvem, ou você mantém um modelo híbrido. E isso gera complexidade, né? Então, essas aplicações complexas, elas dificultam, né, o time de operação a dar devida sustentação, né? E aí isso acaba gerando uma certa dificuldade no momento de fazer a gestão. E o que é observabilidade? Esse nome pomposo que foi criado aí para definir, né, para definir um conceito. Então, a observabilidade, ela não é monitoração. E o que é monitoração? A monitoração, ela é baseada em alarmística, ou seja, o problema acontece, é gerado um alarme naquele momento que o problema aconteceu, e aí a partir dali você começa a tentar entender através de logs, através de alertas, o que aconteceu de problema, né, naquela sua aplicação. E a monitoração, ela vai te dizer o que está errado, só que a observabilidade, ela é um passo antes, ela vai te dizer o porquê, né? E se você só consegue monitorar de maneira concisa o que você tem observabilidade. E, né, trazendo esse contexto que eu disse aqui no início do discurso, né, conforme você vai gerando complexidade, né, você pode diminuir a visibilidade que você tem dentro ali do teu ambiente de sistemas. Por quê? Porque quanto mais híbrido, mais complexo, quanto mais componentes você tiver ali dentro da sua aplicação, seja ele componentes de infraestrutura, seja ele componentes de aplicação, isso vai gerando, né, uma dificuldade de você manter esse seu ambiente sustentado apenas com o olho humano. Porque você imagina, você que faz desenvolve um código, desenvolve uma linguagem de programação específica, nós, como técnicos, já sabemos, né, com o olho clínico, exatamente onde é que está o problema ali no log ou naquela linha de código. Mas você imagina isso para uma aplicação, você está desenvolvendo aqui só uma aplicação. Imagina isso num ambiente corporativo, num ambiente gigante, num ambiente que você tenha essa questão do híbrido, ou uma aplicação que vai funcionar aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, ela funciona fora do Brasil. Então, fica difícil. Imagina nessa fotografia que eu estou mostrando aqui para vocês, cada pontinho desse azul sendo um componente de aplicação. É complicado de fazer, de ter essa observabilidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar um projeto recente e de um grande varejista aqui do Brasil, e vi, né, uma fotografia muito similar a essa, com vários componentes, né, depois eu vou mostrar a solução, como é que ela funciona, mas era muito similar a isso. Então, mostrava todos os componentes da aplicação, mostrava todo o caminho que o fluxo da informação ela estava percorrendo, e aquilo com o olho humano fica, assim, praticamente impossível você detectar qualquer tipo de problema sem que você tenha as ferramentas corretas para poder fazer a sustentação desses ambientes que acabam ficando cada vez mais complexos. E aí, complexidade, né, pode gerar essas dificuldades que eu venho falando. Eu gosto de traçar nessas apresentações que eu faço essas histórias muito com o que eu passei, porque eu já fui analista de infraestrutura Windows numa daquelas empresas que eu mostrei para vocês ali no início da apresentação. E era muito curioso, porque eu atendia um grande player de companhia aérea. E era assim, era automático. Se existisse algum problema no check-in dessa empresa,
aquele problema refletia automaticamente dentro do nosso CPD, com o gerente já levantando ali da cadeira dele e pedindo para que nós olhássemos aquilo com cautela, porque todo o impacto gerado em uma aplicação, ele pode gerar uma conversão negativa, porque hoje, um outro exemplo, motoristas de aplicativo. Se você está ali solicitando um carro de aplicativo no aplicativo A e você percebe qualquer problema, qualquer lentidão nesse aplicativo A, você automaticamente fecha esse aplicativo e já parte para o próximo. Ou seja, você percebeu a lentidão, você percebeu uma latência ali ou qualquer tipo de problema e você não quis nem saber. Você já passou para o próximo e isso gerou uma conversão negativa de usuário para o aplicativo A que você acessou, né, no início. E aí, o que a pessoa faz? Vai lá, vai na rede social, faz reclamação, e aí gera esse monte de conversão negativa que nós conhecemos, né? Que isso vai para a mídia e aí esse impacto de um segundo de latência, não estou nem falando de outage, eu estou falando de latência, de lentidão, isso pode gerar milhões e milhares de dólares, dependendo do teu segmento aí perdido. E o AIOps, né? Aqui é uma definição formal do Gartner, né? Mas, a grosso modo, é ter a inteligência artificial fazendo a sustentação do ambiente de infraestrutura, né? Ele pode substituir total ou parcialmente todas as funções primárias de operação de TI, incluindo disponibilidade, monitoramento, correlação, análise de eventos, etc. E aí, essa última frase ela é bem interessante, que o crescimento, né, desse tema do AIOps, que é o Artificial Intelligence for IT Operations, ele tem uma projeção de crescimento de até 30% em 2023. Pelo que eu tenho visto aqui internamente, até pelas iniciativas que a IBM tem atuado, eu vejo que esse número ele é até maior, porque a transformação digital que todos os segmentos passaram nos últimos anos requer isso, requer inteligência artificial. Hoje, só o olho humano não é mais fundamental, ele é fundamental sim, né, para poder fazer a gestão disso tudo, mas ele precisa de uma ferramenta importante, né, e que dê a sustentação correta, que dê as informações corretas, né, que municie você de informações relevantes para que você tome ações, né, e decisões da forma mais rápida possível. E aí, conforme eu for conversando aqui, vocês vão entender, né, qual que é o poder de cada uma dessas soluções e como essas soluções elas se encaixam dentro desse quebra-cabeça dessas infraestruturas híbridas. E aqui, né, também um conceito formal, de acordo com o Gartner, né, do que é a observabilidade, né, para esses ambientes, né, para essas soluções de APM, que é um software que permite observar e analisar a saúde da aplicação e experiência do usuário, né? Então, você enxerga todos os componentes daquela aplicação e mantém a experiência do usuário o mais satisfatório possível, né? Porque, como eu mostrei aqui no slide anterior, é importante que nós tenhamos as aplicações funcionando da maneira correta para que não haja nenhum tipo de latência, porque a concorrência, independente do segmento de atuação das empresas, é tão grande que se você tiver uma lentidão de 1 segundo, você já fecha aquele aplicativo e parte para o outro sem olhar para trás, e aquilo gerou uma conversão negativa, né, para o marketing daquela aplicação. Aqui eu vou trazer alguns dados legais do time de IBM Consulting, que vai mostrar um pouco das dores desse mercado de tecnologia que tem ambientes de infraestruturas complexos. Menos de 1% de seus alertas são críticos, mas custam $420 mil por hora em tempo de inatividade se não forem detectados a tempo. Então, aquele exemplo que eu dei daquela empresa de companhia aérea é fatal, porque se você tiver problema no check-in, você não vai embarcar mala, você não vai embarcar usuário na aeronave, você vai ter um problema na mídia, porque dependendo do problema, isso poderia aparecer até mesmo no Jornal Nacional na mesma noite. Então, isso gera uma conversão negativa gigante, e aí, dependendo do teu segmento, isso pode afetar teu bolso, né?
um ambiente com 1000 nodes ou mais torna-se literalmente impossível de configurar e gerenciar manualmente. Então, falando aí novamente de data centers on-premises, que são as infraestruturas que as empresas mantinham dentro de casa, o mundo de nuvem, esses nodes espalhados dentro dessa infraestrutura híbrida, o olho humano por si só, hoje, não é mais suficiente para gerenciar uma complexidade tão grande, né, de informações que é gerada, né, nessas infraestruturas de TI. 10% da sua equipe tem 90% da sua experiência. Isso me faz voltar, né, me remete ao início da minha carreira, quando eu era analista de infraestrutura Windows. Por quê? Nós éramos em 5 analistas, nós éramos do nível 3, tinham ainda 2 níveis abaixo, então, dependendo da severidade do chamado que chegava para nós, ou ele passava pelos 2 níveis abaixo, ou, dependendo da criticidade, ele ia para o terceiro nível, que era o nosso. E aí, cada um desses analistas, nós éramos especialistas em uma determinada solução diferente. E aí, o que acontecia? Quando tinha parada em alguma aplicação, era aberta uma sala de guerra, todas as áreas, era feita uma mobilização de todas as áreas, éramos colocados em uma sala de guerra, ou dentro de uma sala física mesmo, dentro da empresa, ou por telefone, em conferência, e ali ficávamos presos até resolver aquele problema que tinha acontecido. Só que você para pensar, nós designávamos sempre um analista mais sênior daquela solução para a resolução daquele problema. Ou seja, nós estávamos sacrificando o intelecto desse analista, né, para fazer o famoso enxugar gelo. E isso não é interessante, porque se você não tem as ferramentas corretas para te dar sustentação, ou com inteligência artificial, né, para te dar informações até mesmo antes que o problema aconteça, você sacrifica o intelecto desse analista no momento que ele poderia estar pensando em crescer ambiente, ou em melhorias, ou pensar num processo novo para agilizar qualquer tipo de situação ali dentro daquele data center, e aí você gera um ciclo infinito, né? Onde a gente fica continuamente apagando incêndio, ao invés de evitar, né, que os problemas surjam. E aí é interessante esse GIF do Homer, né? Porque ele está ali em frente de um computador, perdido numa situação simples. Você traz essa mesma situação para o mundo real, você imagina essa complexidade, essa explosão de dados heterogêneos, isso fica realmente difícil você saber qual que é o botão certo que você precisa apertar, porque você precisa contratar especialistas em várias áreas diferentes para fazer a gestão dessa infraestrutura de TI, e você pode, né, gerar até mesmo riscos de governança, porque você acaba, às vezes, dependendo de uma outra área para executar uma tarefa simples, e se você tiver essas ferramentas corretas para te dar essa sustentação, ia piscar um alerta lá numa ferramenta de inteligência artificial, e você ia detectar com muito mais facilidade aquele problema, né? E aí, as equipes de TI gastando a maior parte do tempo em gestão diária de resolução de incidentes, de problemas, os CIOs estão sacrificando inovação por estabilidade. De novo, é você sacrificar o intelecto daquele analista, onde ele poderia pensar em melhorias para aquele ambiente, e aí você sacrifica todo aquele intelecto só para manter aquele ambiente estável. Agora eu vou passar aqui, né, um pouquinho, de forma bem rápida, né, do conceito de virtualização e containerização, só para ilustrar como é que funciona esses dois mundos diferentes, mas que se conversam, né? Do lado esquerdo, eu tenho um mundo de máquinas virtuais, né? Tem a camada de infraestrutura, tem o hypervisor, né? E as máquinas virtuais, ele é um empacotamento da aplicação com o sistema operacional dentro de uma infraestrutura física. Ou seja, dependendo ali da robustez daquela sua infraestrutura física, você pode criar várias máquinas virtuais ali dentro, e aquele hypervisor vai fazendo a gestão dos recursos daquela máquina física e entregando o que aquelas máquinas virtuais elas precisam. Na parte de containers, de microserviços, é bem similar, só que o empacotamento ele acontece na camada da aplicação.
Então, fica abstrato o que tem de infraestrutura ali. Quem é desenvolvedor deve conhecer muito bem esse mundo de microserviços. Então, tem a camada de infraestrutura, tem um sistema operacional funcionando dentro daquela infraestrutura, um container engine, como um Red Hat OpenShift, e ele que vai fazer a gestão desse empacotamento de aplicações dentro desse mundo de containers e microserviços. Agora, a partir daqui, a gente vai para a parte um pouco mais técnica e eu vou explicar as soluções da IBM dentro desse mundo, né, do AIOps. Aqui eu tenho uma arquitetura bem simples, com uma aplicação A, outra B e a outra C, a A com um VMware, um Cisco, um Dell EMC, a B com um Citrix ou Microsoft Hyper-V, e a C uma aplicação mais moderna, com Docker, com Kubernetes, ou um Red Hat OpenShift. Eu separei por cores para a gente entender em qual camada cada uma dessas aplicações ela vai atuar. Então, o azul mais escuro, ele é a infraestrutura física, né, seja ela dentro da nuvem ou um on-premises, dentro de um data center, como o x86, um IBM-Z, ou etc. A camada azul um pouco mais claro seria a camada da aplicação, e a camada um pouquinho mais clara seria a abstração, seria aquele mundo serverless, né, de você desenvolver um código sem se preocupar exatamente com nada do que está ali por trás, e você só sobe seu código para aquele mundo serverless. E a primeira solução que eu vou falar é o Instana, que é uma solução de observabilidade da IBM. E o que é o Instana? O Instana era uma empresa que a IBM comprou para compor o portfólio de AIOps, né, para deixar mais interessante o nosso portfólio de AIOps. Hoje, essas soluções de APM, que são os Application Performance Management, existem várias outras soluções concorrentes no mercado, até muito mais antigas, né, que essa do Instana. O Instana, na verdade, ele foi comprado há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, e ele já nasceu ideal para aplicações modernas. Outras soluções de APM do mercado têm aí anos e anos, e elas tiveram que se adaptar a essa evolução, né, que as aplicações elas passaram aí nos últimos anos. E o que o Instana faz, né? Ele vai fazer a monitoração, a observabilidade de toda a interdependência de um código. Então, ele vai automatizar e trazer uma visibilidade do full stack, né, do end-to-end ali da sua aplicação. Ele vai fazer coleta de dados de forma acurada, de acordo com o contexto, seja ele o contexto de infraestrutura, seja de máquinas virtuais, seja ele do contexto do mundo de microserviços, né, de containers. E ele vai fazer tomada de ações inteligentes. E aí você vai ter uma observabilidade total e automática todo o seu contexto de infraestrutura voltado para aplicações. E aí, qual que é a diferença do Instana? O que faz do Instana, que é essa solução de observabilidade da IBM, diferente, né, de ferramentas tradicionais de APM? Ele é um agente único, uma única instalação. Então, você tem lá um cluster de Red Hat OpenShift, você instala um agente do Instana nesse cluster de Red Hat OpenShift, e ele vai disparar os sensores de forma automática para todo o contexto que tiver ali dentro daquele mundo de microserviços. Então, independente da quantidade de containers, independente da quantidade de pods que tiverem, de tecnologias que estiverem rodando dentro desse mundo, os sensores de forma automática vão fazer todo o discovery de tecnologias que estão rodando ali, e ele vai começar a te trazer contexto através dos dashboards que eu vou mostrar mais para frente. Ele traz traces completos de tudo. E o que é um trace? Por exemplo, a aplicação A, ela conversa com a aplicação B, que conversa com a C, e vai para um banco de dados D. Todo esse trace, todo esse traço, todo esse caminho, ele é coletado pelo Instana. E isso é muito importante quando vamos fazer qualquer tipo de análise, se tivermos qualquer tipo de problema ali dentro daquele contexto, né, de aplicação. É importante saber o caminho que a informação está percorrendo para você ser mais assertivo quando for fazer uma análise de um problema que esteja acontecendo. Tem customização zero com visões dinâmicas sobre contexto, então, independente do contexto que nós estivermos falando aí, seja ele do contexto de infraestrutura ou de microserviços, ele vai te trazer essa visão, ele vai te trazer dashboards, informações relevantes para sua análise no ambiente.
playback de todos os dados, então quanto mais informação ele tiver, quanto mais tempo ele tiver ali rodando no seu ambiente, o Instana ele fica mais inteligente, e isso é importante para fazer análise do que aconteceu, né, durante determinados períodos ali na linha do tempo, e ele vai te trazer uma observabilidade total e automática do todo, né, do end-to-end ali da sua aplicação. Aqui mais um pouquinho dos diferenciais, fidelidade na coleta dos dados, granularidade de 1 em 1 segundo. Isso aqui é muito importante, pois tem os concorrentes, eles coletam de 10 em 10, de 15 em 15, trazendo isso para o mundo de microserviços. Nós sabemos que às vezes um pod, ele demora 10 segundos, ele leva às vezes 10 segundos para cair e levantar de novo. Então, se você tem essa granularidade para detectar problemas, né, de 1 em 1 segundo, isso torna, né, a sua análise muito mais rica. Uma outra solução de APM poderia perder essa queda desse pod dentro desses 10 segundos pela granularidade, né, da concorrência. Então, é muito importante, isso aqui é um diferencial gigantesco e muito elogiado pelos analistas que trabalham com Instana no dia a dia. Eu não vou falar muito de preço, mas, assim, perto das outras soluções, o Instana é muito mais barato e tão eficiente quanto. O discovery contínuo, né, e automatizado, então, dentro daquele mundo de microserviços, ele dispara os sensores de forma automática. Se a gente traz isso para dentro do mundo de máquinas virtuais, nesse caso, nós precisamos fazer a instalação do agente ali dentro de um host SX do VMware, por exemplo, e depois instalar um agente de um Instana, né, e integrar ali com a console para ele poder fazer a coleta desses dados. Ele é líder em tecnologias modernas, então ele já nasceu para esse mundo de nuvem, containers e microserviços. E durante a demonstração do nosso ambiente aqui de sandbox, eu vou mostrar para vocês como a interface do Instana ela é fácil de manusear. Aqui eu tenho alguns print screens da tela da solução, mas eu prefiro mostrar isso no ambiente de sandbox, que eu acho que fica mais interessante, mais interativo aí com vocês. Eu vou deixar a apresentação para o final. Nesse momento, eu costumo fazer a demonstração e partir para o ambiente de sandbox, mas eu vou passar para a próxima solução, depois eu apresento as duas de uma única vez. Então, aqui é um resumo, né, do que é um Instana, né, que ele é uma solução de APM, agente único, uma única instalação, traces completos, customização zero, visões dinâmicas sobre contexto, playback de todos os dados com intervalos de 1 segundo e observabilidade total e automática. Mas aí, onde que entra a camada de infraestrutura, né, de infraestrutura física? Quem que vai fazer a observabilidade disso? E aí, a IBM também comprou uma outra empresa para compor esse portfólio de AIOps, para deixar o portfólio de AIOps mais poderoso, que é o Turbonomic. Também foi comprado há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, e ele vai te trazer informações de contexto de infraestrutura, seja ele infraestrutura física, seja ele ambiente de nuvem. E o Turbonomic é a nossa solução de ARM, que é o Application Resource Management. O Turbonomic ele é uma solução patenteada. Hoje no mercado não existe nenhuma solução que faça exatamente o que o Turbonomic faz. E uma das coisas mais legais dessa solução é que ele é agentless. Você não precisa instalar nenhum tipo de agente para que ele passe a coletar os dados. Ele, através de APIs, né, do que tiver ali dentro daquele standard de tecnologias que ele converse, é só você dar as credenciais da sua nuvem ou as credenciais do seu host SX, e ele, através das APIs dessas tecnologias, ele começa a fazer o discovery do full stack, né, do teu application stack, e aí, a partir disso, ele vai trazendo informações de cada camada da sua infraestrutura. Então, isso que vocês estão vendo aqui na tela é o Turbonomic. Então, ele vai desde a camada mais baixa de regiões, zonas, data centers, discos, database, e ele vai descendo cada vez mais as camadas até chegar na camada de aplicação. Essa daqui é uma fotografia atual de quais tecnologias que o Turbonomic ele conversa através dessas APIs nativas. Então, vocês podem ver que é uma cartela bem grande de tecnologias. Essa primeira linha aqui são as soluções de APM. Então, a gente pode ver aqui que tem o Instana, né, que é a solução de APM da IBM, mas temos aqui as concorrentes. Então, o Turbonomic ele consegue ter essa integração. O Turbonomic ele consegue trabalhar sozinho no ambiente? Consegue. Ele é super poderoso. Mas se você tiver uma solução de APM
municiando ele de mais informações, de mais contexto daquele mundo de microserviços ou de infraestrutura na visão de aplicação, o Turbonomic ele vai ficar muito mais inteligente. Né? E por quê? Eu gosto de trazer esse slide porque eu acho que todo mundo já passou por uma latência ou uma telinha dessa de loading, né? Eu gosto de mencionar a questão de compra de ingressos, né, de tickets, né, de shows importantes que acontecem no Brasil. Eu acho que todo mundo já passou por uma fila enorme ou por problemas na hora de fechar uma compra, na hora de abrir o sistema, devido à quantidade de demanda ao mesmo tempo dentro daquela infraestrutura. E com o passar dos anos, nós fomos percebendo que essas empresas, né, que fazem a gestão de venda de tickets, elas foram mudando, elas foram se adaptando. Hoje nós não encontramos mais tantos problemas como nós encontrávamos há 5, 6 anos atrás. E aqui acima eu tenho um gráfico que mostra justamente mais ou menos o que aconteceria dentro de uma latência como essa, né? Que é a correlação entre o tempo de resposta e a transação. Voltando também um pouco ao tempo na minha carreira, quando eu trabalhava como analista de infraestrutura, era uma situação que acontecia de forma até que corriqueira. Me ligavam de madrugada durante os meus plantões e diziam assim, ó, Wagner, a máquina virtual X, ela tá com um pico de CPU, ou seja, tem uma aplicação que está demandando muita CPU daquela máquina virtual, preciso que você vá lá e veja. Aí eu olhava e a primeira solução de contorno era, sobe a CPU daquela máquina. E aí nós subíamos, sabíamos que aquela máquina eventualmente, né, pedia mais CPU e nós não descíamos aquela CPU nunca mais, porque nós sabíamos que em algum momento aquela CPU seria solicitada, né, ela haveria um pico e ela seria solicitada. E nós estávamos entregando muito mais, né, do que aquela máquina precisava, porque muitas das vezes aquele pico de CPU acontecia durante só 5 minutos, durante 10 minutos, e o que acontecia com aquele recurso que eu dei a mais e a máquina não estava precisando mais? Se eu não tivesse ali olhando para o ambiente 24/7, eu nunca ia perceber que aquela máquina entrou em um estado ocioso ali minutos depois e eu tinha que descer aquela CPU para o estado original ou para um estado que eu achasse que fosse satisfatório. E o que o Turbonomic faz, né? Ele vai trazer a decisão correta, né, para cada camada de aplicação, ou seja, ele vai entregar a infraestrutura necessária, né, que a aplicação precisa. Então, não vai ser nem mais e nem menos que isso. E aí, a partir disso, ele começa a fazer diversas sugestões, como scale up, scale down, né, de CPU, memória, de disco, de movimentação ou suspensão de containers, de movimentação ou suspensão de pods, de scale up ou scale down, de disco. E aí ele fica ali por trás da tua infraestrutura, no 24/7, dando uma série de sugestões diferentes para que você trabalhe com o que você realmente precisa, porque quando nós trazemos isso para o mundo de nuvens, nós sabemos que qualquer configuração de máquina, né, por mais que você suba ou desça uma CPU, que você suba ou desça uma memória, ela custa dinheiro, ela custa caro, e no final do mês vem a fatura e você pode ter diversas surpresas, né? Então, se você tem uma ferramenta como essa, fazendo a gerência da tua infraestrutura, você vai sempre ter a certeza de que a infraestrutura que está sendo entregue para a sua aplicação é a que ela realmente precisa. Aqui também a demo do Turbonomic, mas eu vou deixar para fazer no final, que aí eu já mostro as duas soluções funcionando, e aí vocês vão entender com os dashboards, com as informações que elas estão gerando ali, como é legal ter isso, né? Ter esse tipo de inteligência fazendo a sustentação, né, dos ambientes de infraestrutura. E aí temos aí, então, mais um resumo, né, do Turbonomic, que é a nossa solução de ARM, que ele vai te trazer uma otimização dinâmica automática, né, dos recursos de infraestrutura, garante desempenho da sua aplicação. As aplicações, elas obtêm, como eu disse anteriormente, exatamente o que elas precisam, nem mais nem menos, né? E aí você vai gerar uma automação dessas funções, né, do resizing, né, que é fazer o scale up, o scale down, de CPU, memória, o disco, ou movimentação de containers, né, entre as infraestruturas que você tiver aí de microserviços. E para fechar todo esse contexto do AIOps, nós temos uma outra solução
que é o Cloud Pak for Watson e IOPS. Eu costumo dizer que ele fecha o guarda-chuva, né? E ele faz uma observabilidade em cima de toda a sua infraestrutura. E o que, que ele é, né? Ele vai fazer um gerenciamento proativo, né, das suas operações de TI, deixando o mais simplificado possível. Então, nós temos aí três soluções. Stana, solução de APM para aplicações, gerando observabilidade total e automática. Turbonomic para otimização de recursos de infraestrutura, focado nesse mundo de infraestrutura. E o Watson IOPS com o IOPS preditivo. Aqui são alguns algoritmos, né, do Watson IOPS. Ele também tem mais de 120 patentes aí, tem várias soluções no mercado que fazem uma parte que o Watson faz, que fazem outra feature que o Watson faz, mas muitas desses algoritmos, né, de inteligência artificial do Watson, eles são patenteados, só o Watson faz. E aí nós temos detecção de anomalias em logs, detecção de anomalias em métricas, agrupamento de eventos entre links de entidades, localização da falha de raio impacto, que isso aqui é bem interessante. Se você tem 3 aplicações, e essas aplicações elas se conversam, e uma delas para o Watson, com a questão ali do machine learning, né, do aprendizado de máquina, de você ali treinando o Watson para entender o que é um problema ou não dentro daquela tua infraestrutura, ele vai fazer um mapeamento quando essa aplicação cair e vai te dizer qual é o impacto que ele vai gerar nas aplicações que dependiam dela para alguma informação ou para o seu funcionamento. E aí a similaridade entre os incidentes. Esse slide, quando eu o vi pela primeira vez, foi um dos mais impactantes, né? Que ele vai te mostrar como é que é uma infraestrutura, né? Sem o Watson AIOps e uma infraestrutura com. Porque sem o Watson, qual que seria o fluxo, né? Você recebe o problema, né? O tempo de detecção do problema, tem o tempo de identificação e entendimento desse problema, depois você parte para o diagnóstico, parte para o reparo, e por fim, o tempo de resolução. Todo esse fluxo, toda essa cadeia, né, desde o início ali da detecção até a resolução, isso gera em média 48 horas. E quando nós temos uma solução com o poder que o Watson tem dentro de uma infraestrutura, a gente reduz isso para menos da metade do tempo. Então, a partir daí você já entende qual que é o poder, né, qual que é a importância de ter a inteligência artificial, né, te dando as informações necessárias, porque muitas das vezes o Watson ele detecta um problema antes mesmo que o usuário lá na ponta abra um ticket. Então não é necessário você esperar que o problema aconteça naquele contexto de alarmística, sendo que tem o Watson por trás com inteligência artificial fazendo análise de logs, fazendo correlação e qualquer anomalia que tiver dentro daquele log, o Watson, ele vai informar, né, e aí eu vou explicar como que ele faz isso, como é que ele faz essa ingestão dos dados, ele vai te informar e a partir dali você já consegue fazer uma análise de causa raiz para evitar que um problema aconteça. Isso aqui é uma arquitetura simples de como que o Watson faz o trabalho, né, de receber essas informações e como ele vai fazer todo esse processamento. Então, a partir do lado esquerdo, você pode ter uma infraestrutura física, o on-premises ou numa nuvem, né? E aí ele separa entre dados semi-estruturados ou desestruturados por dados estruturados. Aí nós temos ali os Splunks, os Epilogs ou os Ticket Datas. Na parte de dados estruturados, as métricas, topologias, eventos e alertas. Essa é a primeira fase, é a fase de coleta desses dados. A segunda fase seria o processamento. Então, a partir disso, o Watson ele vai processar de acordo com cada separação dessa que ele fez. Depois disso, ele faz toda essa correlação e aí, a partir desse momento, ele vai fazer as resoluções, né? Ou ele vai te enviar uma mensagem para um comunicador, seja ele Slack, Teams, etc., ou uma mensagem de texto, ou uma mensagem de alerta via SMS, ou ele vai rodar um runbook, que, por exemplo, pode ter um script específico para rodar uma determinada ação. Então, você consegue automatizar uma série de ações, dependendo de como você fizer, né, a ingestão desses dados, e você treinar o machine learning, o Watson, para ele entender
toda essa ingestão de dados, né, para que ele faça a correlação da forma correta e você automatize toda essa questão, né, de tráfego desses dados ou desses eventos com o Watson ali no meio, fazendo toda essa inteligência artificial. E aí, conforme os anos vão passando, nós temos aí empresas que contratam diversos softwares diferentes para poder fazer a gestão dessa infraestrutura, né? E se você não tiver uma inteligência artificial ali no meio, com automação, fazendo coleta, detecção, decisão e ação, fica difícil gerenciar esse ecossistema de aplicações diferentes, cada uma trabalha de uma forma diferente, cada um gera o dado de uma forma diferente, gera um log com uma estrutura diferente. Então, o Watson, ele tem o poder de entender toda essa ingestão de dados e ali com a inteligência artificial, ele vai fazendo toda essa orquestração dentro da sua infraestrutura. E aí ele vai fazer o correlacionamento de eventos, sem investigação manual, você concentra os seus esforços, né, na análise de causa raiz no que você realmente precisa. Isso vai gerar uma aceleração aí na detecção de problemas, como eu mostrei naquele slide, né? Que ele reduz para menos da metade do tempo e não precisa esperar um usuário abrir um chamado lá na ponta para que você saiba que realmente um problema está acontecendo na tua infraestrutura. Então, o Watson, ele é lindo desse jeito, faz tudo que ele se propõe a fazer, né? Então, você gera menos esforço, é menos tempo para diagnóstico, né? É horas economizadas aí da tua equipe de infraestrutura para fazer a gestão desses ambientes que estão cada vez mais complexos. E aí nós temos a nossa trindade, né, que é o Instana, né, que é o nosso APM, o Turbonomic, o ARM, e o Watson, né, com gerenciamento proativo de TI. Mas eu falei de todas essas tecnologias e tem um pedacinho que ficou para trás, né? E aí nós temos o SavvyOne. E qual que é esse pedacinho? É a rede, né? Porque nenhuma dessas soluções que eu falei detecta problemas de rede, detecta problemas de dispositivos físicos de rede. E o SavvyOne, ele vem justamente para sanar esse gap. E o SavvyOne é uma empresa também adquirida pela IBM, recente, e ele é uma solução da Turbonomic. Então, quando a IBM comprou a Turbonomic, ela trouxe o SavvyOne junto, né, desse portfólio. E o SavvyOne, ele é a nossa solução de NPM, que é o Network Performance Management. Ele vai fazer coisas similares com o que o Turbonomic faz, mas ele faz específico para dispositivos de rede. Então, quando a gente leva isso para o mundo da nuvem, o SavvyOne, ele não faz observabilidade, ele não vai te trazer informação. Por quê? Porque é de responsabilidade do provedor de nuvem te dar informações do que está acontecendo ali dentro daquele tráfego. Então, o foco, né, de observabilidade do SavvyOne é no ambiente de infraestrutura físico que você tiver dentro do seu data center. E aí, encaixando todas essas peças de Lego, né, do que seria uma solução completa do Watson, de AIOps, né? Então, nós teríamos ali o Watson no meio, recebendo informações do lado esquerdo, né, do Turbonomic e do Instana, referente à infraestrutura e à camada de aplicação. E ali do lado direito, nós temos o SavvyOne para a parte de rede e também nós temos o Cloud Pak for Network Automation, que ele faz ações automatizadas como o Watson faz, mas para dentro desse ambiente, né, desse mundo, desse contexto de rede. E aqui nós temos, né, como que o SavvyOne se encaixaria dentro de uma infraestrutura. Ali naquele retângulo cinza no canto, na parte inferior aqui do slide, nós temos os dispositivos de rede. Então, o SavvyOne, ele fica na camada acima, recebendo toda essa ingestão de dados, né, de latência de rede, de dispositivos, de onde que está surgindo todas essas informações. Ele faz todo esse processamento e ele consegue conversar com o Cloud Pak para te dar aqueles insights, né, que o Cloud Pak consegue automatizar, como ele também conversa com ferramentas concorrentes do Watson, como um ServiceNow, um BMC, um Broadcom e etc. Então,
o Savvy também ele é muito poderoso e ele é muito requisitado aqui pelos parceiros de negócio da IBM quando a gente fala de rede, porque não dá para falar de infraestrutura sem falar de rede. E quando você quer ter uma solução de AIOps completa, você precisa ter uma ferramenta poderosa como o SavvyOne para fazer a gestão dos teus devices de rede e você ter, né, as informações necessárias para monitorar todo esse ecossistema híbrido e complexo de infraestrutura e que você precisa ter informações rápidas, né? Porque a gente viu lá no início que 1 segundo de latência pode gerar um dano gigantesco para o seu negócio se não for detectado de maneira proativa. A apresentação que eu tinha para fazer de slides é essa. Agora acho que eu vou para a parte mais legal, que é mostrar um pouquinho das soluções funcionando. E aí eu aproveito para já abrir aqui o canal e saber se alguém tem alguma dúvida, ou se eu já posso pular aqui para o nosso ambiente de sandbox. Bom, eu acho que o pessoal não tem dúvida, então eu vou passar aqui pelas soluções. Essa aqui é a cara do Instana, que é a nossa solução de APM, né? Então aqui a gente já consegue ver que ele já começa a trazer informações. É um ambiente de sandbox, mas ele tem até uma certa complexidade. Eu gosto de começar por esse menu de infraestrutura e mostrar por que ele é tão legal. Deixa eu carregar. Esse aqui é um dos screenshots que eu tinha lá na apresentação. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um desenho aqui da infraestrutura. Só que esse desenho eu não precisei montar. O Instana ele fez de forma automática. Então, cada caixinha dessa aqui é um componente da minha infraestrutura. Então, se eu der um zoom aqui, eu consigo ver qual tipo de sistema operacional. Se eu clicar aqui dentro dessa caixinha, ele já vai me abrir, ele já pode me abrir um dashboard aqui do lado. Ele me mostra já informações iniciais. Se eu quiser entender o que tem dentro dessa caixinha, eu clico aqui no Open Dashboard e ele vai me trazer todas as informações de contexto dentro daquela caixinha. Então, aqui eu já consigo ter várias informações, né, partindo daquela infraestrutura. Eu vou aqui para todos os serviços. E aqui ele já me mostra, ó, chamadas por segundo, então a quantidade de chamadas, ele começa a me categorizar por cores essas chamadas, qual o momento que deu um warning, né? Chamadas com erro, qual foi o pico, né, do horário que houve aí essas chamadas com erro, latência da aplicação. Então aqui são informações importantes, né, que a gente consegue dentro daquela granularidade de 1 segundo, detectar em tempo real o que está acontecendo ali dentro daquela tua aplicação. Aqui eu vou mostrar as dependências dessa aplicação, então é um ambiente de sandbox, mas ele tem uma certa complexidade. Então aqui nós estamos vendo o fluxo, né, que a informação ela está percorrendo em todos os componentes daquela aplicação, né, sustentada por uma infraestrutura aqui. Então, aqui eu consigo ver se tiver algum gargalo, algum warning, algum erro, como esse aqui, por exemplo, eu consigo clicar aqui e, a partir daqui, inspecionar o que está acontecendo. Eu consigo já fazer uma análise aqui em tempo real. O Instana, ele é tão poderoso como, por exemplo, se você tivesse aqui um banco de dados, e esse banco de dados tivesse um erro em um select, ele consegue te apontar em qual linha daquele select, daquele banco de dados, o problema está acontecendo. Ele vai e te aponta exatamente a linha que está acontecendo o problema, ou na linha de um código específico aqui. Então, a gente consegue ter assim, informações em tempo real. E aqui, dentro desse contexto de granularidade, eu consigo ver o último minuto, os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos, eu consigo
dentro daquele playback dos dados, mostrar aqui dentro de um intervalo específico. Se eu quiser observar só aquele intervalo, eu consigo também. Por isso da importância de ter um backlog rico de informação. E o Instana é isso. E aí aqui eu consigo navegar dentro de diversos contextos, né? Porque eu poderia ter um contexto só de microserviços, ou um contexto só de máquinas virtuais, ou como eu estou mostrando aqui, um mix dos dois, né? Então eu consigo ver quais as plataformas físicas, né? Qual o servidor físico está rodando essa aplicação, qual o tipo de infraestrutura, se é uma infraestrutura on-premises, se é uma infraestrutura que está hospedada numa nuvem, como um AWS, por exemplo. Então, assim, em tempo real, para análise de problemas, né, de infraestrutura no contexto de aplicação, o Instana, ele é poderosíssimo. Isso aqui é uma informação legal também do Gartner, né, que é uma informação de 7 de junho de 2022, essa solução, o Instana, entrou no quadrante mágico. Então, a gente já consegue ver qual que é o poder, né, e como que o Instana está posicionado no mercado. Então, nós temos soluções ali como um Dynatrace, um Datadog, um Neuradic, que são soluções tradicionais do mercado, que já estão há anos. Então, o Instana, em pouco tempo de existência, ele conseguiu já entrar como líder, né, nesse quadrante mágico, né, do Gartner, e a gente consegue já provar valor e mostrar que nós não devemos nada para essas soluções que já estão aí há muito tempo no mercado, tiveram que se reinventar, e o Instana ele já nasceu para esse contexto de aplicações modernas. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do Turbonomic, que é o nosso ARM. Esse aqui é o Application Stack de um outro ambiente de sandbox que nós temos aqui. Então, por mais que seja um ambiente de sandbox, a gente consegue ver que ele tem uma complexidade também bastante interessante. Então, através das APIs, ele é uma solução agentless, ele começa a fazer o discovery do full stack, né, através dessas APIs, e aí ele vai montando todo esse desenho que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. E aí, cada um desses círculos, ele já começa a categorizar por cores, né? O que está verde é o que a infraestrutura está sendo entregue ok dentro de cada um desses contextos que vocês estão vendo aqui, como database, máquina virtual, ou um namespace no mundo de microserviço, ou um host físico. O que tiver em warning precisa da sua atenção, você precisa ver o que o Turbonomic está sugerindo, né, de alteração, e o que tiver em vermelho é um problema que você precisa tomar uma ação imediata. Eu vou entrar nesse contexto aqui de máquinas virtuais. Dentro desse círculo, ele mostra esse 1K. Isso significa que nós temos mais de 1.000 máquinas virtuais dentro dessa infraestrutura. E essa infraestrutura, ela está composta entre nuvem e on-premises. Então, nós temos máquinas virtuais dentro de um data center físico e também temos máquinas virtuais dentro do contexto, né, de nuvem. E aqui ele já começa a me mostrar, dentro desse mundo de máquinas virtuais, algumas informações, alguns gráficos, e o mais legal é aqui nesse Actions, né, que é o que ele vai te mostrando ali no 24/7, as ações que você deve tomar, seja ela de performance, seja ela de compliance, para dentro daquela sua infraestrutura. Então, através daquela categorização de cores, se eu for clicando aqui em Show More, ele vai me mostrando todas as ações sugeridas, e é muito simples. Eu posso clicar aqui nesse Scale de Virtual Machine, né, dependendo da ação, como é um ambiente de sandbox, eu não tenho todas as permissões necessárias, né, mas eu posso clicar aqui no Apply Selected, e ele vai executar essa ação de forma automática. Aí você pode perguntar, mas será que eu vou precisar clicar todas as vezes? Então eu vou precisar de alguém. Não. Você pode automatizar isso tudo. Você pode criar políticas, policies, para executar as tarefas da maneira que você achar necessário. Você pode, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente menos crítico, criar uma política para executar todas aquelas ações de forma automática, sem que você precisar ter alguém ali olhando a todo momento. Mas num ambiente de produção, num ambiente que impacte o usuário final, não, você quer olhar, você quer entender todas essas ações, você pode clicar, você vê que tem links interativos aqui, eu posso clicar
num desses links, ele vai me mostrar informações dentro daquele contexto, vai me mostrar se está dentro de uma nuvem, se está dentro de uma infraestrutura física. Então, eu tenho essa flexibilidade de executar de forma automática ou não todas as sugestões que o Turbonomic ele está me dando. E como eu disse na apresentação, existem soluções que fazem coisas similares com o que o Turbonomic faz, mas não com todo esse poder que ele tem, porque você automatizar toda uma infraestrutura e deixar que uma solução com inteligência artificial faça isso, toda essa gestão, você tem que ter muita confiança nessa solução. E nós costumamos dizer aqui dentro da IBM que não existe prova de conceito para o Turbonomic, existe sim prova de valor, porque ele é muito simples de implementar, em poucas horas ali você sobe, e cerca de uma semana, 2 semanas, o Turbonomic ele já começa a entender ali dentro do seu ambiente tudo que está acontecendo e ele já começa a te trazer informações extremamente relevantes. Uma das coisas que mais brilham os olhos, principalmente quando a gente fala de FinOps, né, é isso aqui. Eu vou adicionar um widget, né, que ele traz a questão dos potential savings. Então, aqui, ó, ele mostra que dentro dessa infraestrutura, todas as ações que ele sugeriu gerou uma economia de quase US$ 9.000 por mês. E aí você multiplica isso por 12 e você já vai entender, né, tudo que o Turbonomic economizou só com aquelas ações automatizadas que ele está sugerindo ali no 24/7. E aí, se eu navego aqui dentro desse gráfico, eu entendo ali o que ele está fazendo. Então, ali, ele está gerando informações, né, de scale up, né, ou scale down, né, de máquinas virtuais, economia de instâncias reservadas na nuvem, né, que seriam máquinas virtuais reservadas por um longo período dentro dos provedores de nuvem, scale up de volumes, muitas vezes você apaga uma máquina virtual e esquece de apagar o disco, e se você não apaga esse disco dentro de um provedor de nuvem, esse disco ele continua sendo cobrado, e dependendo do tamanho, isso pode custar muito caro. Então, ele faz essa análise para saber se aquele disco está sendo usado ou não dentro daquele provedor de nuvem. E deleção de volumes, que é essa questão dos discos que eu estou falando. Só que, ao mesmo tempo que o Turbonomic, ele te dá esse saving, né, ele te mostra o que você pode economizar por mês, dependendo da demanda da sua aplicação, ou da sua infraestrutura, você vai ter investimentos necessários, né? Porque dependendo do comportamento que tiver aquela sua aplicação rodando, você vai precisar dar mais infraestrutura para ela. E o Turbonomic, ele vai te apontar também isso. Ele vai te mostrar que dentro daquele determinado contexto de infraestrutura, você precisa fazer um scale up aí de CPU para tantas máquinas virtuais, porque o sizing que você tinha previsto para aquela arquitetura de aplicação não está mais aguentando, né, a demanda. Então, você vai precisar dar uma olhada com calma e fazer, né, o resizing dessa máquina. Bom, das soluções, Jefferson, era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Só eu aqui falando, eu gosto de interagir. Seria mais aí para o pessoal agora fazer um período de dúvidas aí, né? Acho que é uma ferramenta de otimização, né? Pelo que a gente está entendendo, né? De antecipação e otimização, é isso, Wagner? Exato, de otimização e antecipação. Nós temos várias ferramentas, né? Cada um olha por um prisma diferente a questão da infraestrutura, né? Então, são soluções que elas se complementam. Tem parceiros que trabalham só com uma, ou com duas, ou com todas, né? Que é o mais interessante. Mas é importante saber que todas elas fazem parte desse contexto do AIOps, né, da inteligência artificial voltada para ambiente de infraestrutura, e elas são soluções que se complementam. E a partir de quantos nós, a partir de quantos pontos você acha que você teve no ponto da tua apresentação que você mencionou o seguinte, né? Que se você tiver, por exemplo, 1.000 pontos, obviamente que 1.000 pontos, e claro que vai depender do interrelacionamento entre eles, né? Pelo que eu estou percebendo, é praticamente uma máquina de estados aí que você está apresentando, né?
Sim. E aí você, claro, a partir de um determinado número de pontos, a decisão humana, né, que até que você colocou lá a figura do... Do Cloud Pack, você disse, ou não? Não, na verdade foi daquele, do desenho lá, como é o que você colocou, foi do... Não foi do Simpson, foi do... Acho que foi um outro... Outra... Ah, tá, tá. Existe a questão, né, do fator de decisão humana, mas Uhum, como eu disse anteriormente, né, nós temos que, se a gente está falando de um ambiente de 1.000 nodes, né, desses nodes serem espalhados de forma híbrida, seja num contexto, né, de dentro de um data center, ou seja, dentro de uma nuvem, é difícil só com um humano você fazer a gerência disso, porque você gera uma complexidade gigantesca. E aí, quando você fala, né, de forma separada de cada uma das soluções, cada uma vai atuar dentro de um prisma diferente no contexto de infraestrutura. O Instana, né, a gente costuma dizer que a partir de 10 licenças, né, ele já começa a mostrar o valor dele para dentro de uma infraestrutura. O Turbonomic, por ser uma solução mais robusta, começa a fazer sentido tê-lo dentro de uma infraestrutura a partir de 200 máquinas virtuais. Que legal. aí ele vai começar a mostrar o valor dele, ele vai começar a te dar esses insights, né, do que você pode economizar, do que você precisa investir mais para otimizar cada vez mais aquela tua infraestrutura. Perfeito. E com relação agora, porque agora você mencionou bastante a questão do tempo, né? Vamos supor que você mencionou o exemplo do check-in da companhia aérea, você mencionou a questão de um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de transporte, né? Um Uber, alguma coisa assim, ou qualquer outro aplicativo. Agora você tem a questão da que a tendência é que fique, na sua opinião, uma criticidade maior ou menor em função de, vamos supor agora que você vai ter uma infraestrutura de rede, vamos pegar o 5G, tá? O 5G Uhum. você tem um tempo de resposta, né? Um tempo de rede, né? Praticamente muito maior, né? Sim. Aí tem a questão da maior velocidade que você vai ter agora, só que você tem a questão da realimentação que é sempre positiva, ou seja, você vai ter um universo cada vez maior agora de aplicativos que até então não foram concebidos, que você tinha a limitação, né? Aí, na tua opinião, essas soluções, elas tendem a ser mais utilizadas ou mais demandadas, ou talvez menos demandadas em função dessa maior velocidade de tráfego de dados? Não, a tendência é que a demanda seja cada vez maior, justamente por conta dessa complexidade, dessa explosão heterogênea, né, de aplicativos, de soluções diferentes, né, e que precisam se conversar. A gente costuma dizer, imagina uma empresa grande A e ela se fundindo com uma empresa grande B. A empresa grande A trabalha com uma gama de soluções e a empresa grande B trabalha com outra gama de soluções, né, de aplicações para sustentar o seu ambiente de infraestrutura. E aí, quando essas empresas se convergem, você precisa de agilidade para não gerar impacto, né, em toda a operação que você está pensando ali para continuar fomentando o teu negócio. Então, você precisa de soluções como essas aqui que eu apresentei, de inteligência artificial, para facilitar a sua migração, a sua transição. Porque se você não tiver isso, a transição acaba virando um inferno assim mesmo. Eu já passei por transições em épocas que não existiam soluções como essa, e é muito difícil, né? Você treinar o usuário, você fazer com que sistemas que não se conversavam passem a se conversar. Então, tendo soluções como essas aqui, de inteligência artificial por trás, isso torna essas transições muito menos. Traz essas soluções com muito menos Traumáticas. impacto, e isso, traumáticas, exato. E me diz uma coisa, essas soluções, né? Eu vi em um outro slide ali que elas suportam ambientes heterogêneos, né? Sim.
você colocou lá diversos fabricantes, diversos sistemas operacionais, então ela suporta sistemas heterogêneos, o que é bastante importante, né? Porque senão Sim, teria uma limitação muito grande, né? sim, sim, sim. E uma outra coisa que é bastante importante, até acho que o pessoal entender um pouquinho mais, quando você tem uma rede de nós, que nem essa que está na tela projetada, né? A análise combinatória não é por somatória. A explosão de estados que o Wagner citou, ela é resultante de uma produtória. Então, se você tiver, por exemplo, 1000 nós, claro que você vai depender do interrelacionamento entre esses nós, né? Sim, Você tem que fazer o produto disso. O que seria o produto? 1000 vezes 999, vezes 998, e aí você vai ver o número, né, final das possíveis relações, ainda que não sejam todas físicas e possíveis, mas do ponto de vista matemático e, portanto, computacional, elas devem ser previstas. E por isso é que você tem a questão da complexidade, e que não é possível ser tratada, tá, sobre arquiteturas, né, convencionais. E, portanto, aí correto. que entra a questão bastante importante de você ter ferramentas que possam lidar com essas complexidades, porém, do ponto de vista do usuário dessa ferramenta, tá, ele quebra. É um termo que que assim, Wagner, coincidiu porque a minha tese de doutorado é a respeito de complexidade de sistemas, só que para arquitetura de sistemas de controle, não para a questão dos nós, mas tem muito a ver com isso. Uhum, sim, Ou seja, o que essas ferramentas que o Wagner está apresentando, elas são, na verdade, eu vou citar um termo, Wagner, daí você me corrija se eu estiver equivocado, tá? Ele é um quebrador de complexidade, ou seja, como se fosse um quebrador de gelo, ou seja, do ponto de vista do usuário ou do operador ali de TI, ele vai verificar, tá vendo? Tem a barrinha vermelha que exige ali, digamos, a ação imediata. E o principal disso é que ele trabalha com banco de dados para quê? Para você sempre tratar com a questão tem que ser sempre antecipativo, ou seja, você tem que se prevenir, porque depois que ocorre, não adianta muito você querer mitigar. exato, Porque é o seguinte, depois exatamente. que aconteceu, um abraço, né? E Depois que o aí, problema aconteceu, aí entra naquela situação da sala de guerra. Bota todo mundo numa sala, todos os analistas ali envolvidos para tentar entender o que, que aconteceu. E aí você tocou num ponto interessante, porque o Turbonomic ele resolve problemas matemáticos. O Turbonomic ele foi criado por 5 PhDs em matemática. Então, vai muito nisso dentro do que você está falando. Então, ele está resolvendo ali problemas, entendendo, né, fazendo os cálculos que tem ali por trás dele, justamente para entregar exatamente o que a aplicação funciona, que a aplicação demanda, porque dentro daquele gráfico, né, que eu mostrei, né, do pico, né, e da transação, quanto mais a aplicação pede, né, quanto mais ela demanda da infraestrutura, mais você precisa estar preparado, ter sua infraestrutura preparada para entregar o que ela precisa. E se você não tiver feito um sizing correto para aquela sua infraestrutura, você pode gerar um problema grande, né? E aí você pode começar a gerar outages, latências e vários outros problemas aí que o usuário vai perceber lá na ponta. porque além da questão de você ir lá para a sala com toda a tua equipe lá para solucionar, né, aquela demanda, né? O pior cenário do ponto de vista da imagem da empresa, é exatamente ter essa percepção do ponto de vista do cliente. Ou seja, vocês não conseguiram se antecipar, né? Ou ocorreu, e aí vamos supor que você teve que ficar na sala lá com a tua equipe, sei lá, nem por 30 minutos que seja, e isso talvez até 10 minutos, né? Isso aí, na verdade, já criou uma imagem muito negativa da empresa perante o consumidor. Correto. E aí, em função do cenário competitivo muito acirrado, né? Às vezes é complicado, né? Você reverter toda essa situação, né? Sim, sim. Depois que o problema acontece, realmente fica complicado. Aí é uma corrida literalmente contra o tempo, né? Para você fazer uma análise de causa raiz e entender.
o problema, entender o que primeiro sanar o problema, depois entender o porquê ele aconteceu. E aí, com uma solução dessa por trás, ele já te antecipa uma série de situações para evitar que problemas como esse aconteçam. É porque é o seguinte, a causa raiz pode ser que não seja só uma, né? E sim uma combinação de diversos cenários. Exato. E aí essa estrutura que você está apresentando é bastante similar a uma estrutura de árvore de falhas, né? E Isso, aí a grande questão é você pegar e combinar todas as possíveis intra-árvores de falhas e entre árvores de falhas. exato. É bastante complexo isso, não é trivial, não. É bastante complexo, principalmente quando a gente fala só do Watson e IOPS, né? Porque ele requer aquele tempo do machine learning. Então, você precisa, num primeiro momento, ensinar a máquina, mostrar para ela o que é um log com erro, aonde que está com erro, o que não é um log com erro. E conforme você vai munindo o Watson dessas informações, você vai ensinando ele vai ficando mais inteligente e mais poderoso. E aí ele faz essa análise, como você mencionou aí, de raio e impacto. Como eu mencionei, cai uma aplicação que outras 3 ou 4 dependiam dela, e ele já sabe, né, pelo machine learning, que um ecossistema inteiro está sendo impactado por causa de um outage de uma única aplicação. Muito bom. Pessoal, alguma dúvida para o Wagner? Vejam aí que é um cara fera aí na área de inteligência artificial aí com aplicações em TI. Se alguém tem alguma dúvida aí, por favor, manifeste aí no chat. Tá? Você tem um e-mail de contato aí, Wagner? Acho que estava Tenho na página sim, inicial. tem algum chat aqui para eu colocar, mas quem quiser, Wagner com W, wagner.cabral@ibm.com. wagner.cabral@ibm.com, Wagner com W. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, eu estou aberto. Só me chamar que eu tenho o prazer mesmo de conversar sobre esse tema que é do meu interesse, né? É o tema que eu tenho tentado me aprofundar cada vez mais e é um assunto que o mercado está pedindo cada vez mais. Lembrando, pessoal, que é o seguinte: a grande questão é você ter a qualificação que o mercado exige, tá? Não é que não tem emprego, é que talvez não, é certamente, né? O mercado de trabalho vai exigir uma qualificação de mão de obra cada vez em qualquer área, tá? O Wagner é da área de TI, da área da computação, mas na mecânica, assim, na mecatrônica, assim, na química, na engenharia de produção, tá? Então, assim, a questão sempre é qualificação. E Exato. sempre voltado para a questão da digitalização. Às vezes o pessoal fala que eu vou estudar só engenharia mecânica. Errado, né? Você vai ter que saber programar, né? Não tem jeito. Tá? Então, o foco é esse, né? É qualificação. Tá? E é sempre importante mencionar que as estruturas curriculares dos nossos cursos, né, a gente tem essa visão. Tá? A gente tem que sempre aliar dois fatores: as DCNs curriculares das engenharias, que são regulamentadas pelo Ministério da Educação, e o mercado de trabalho. Qual é o perfil desejado do nosso egresso? É isso que monta as estruturas curriculares dos cursos e as emendas das disciplinas, e sempre com um viés prático, ou seja, laboratório. Tá? Percebam que o Wagner em nenhum momento ficou citando teoria de algoritmo. Não, é prática. Ó, o software é isso daqui. Claro que ele tem que entender qual é a parte teórica que está por trás do software para ele entender como que é o software, né? Mas você vê que são sempre aplicações práticas e voltadas para soluções práticas. Tá? Esse que é o nosso objetivo aqui. Tá bom, pessoal? Pessoal, boa noite a todos. Agradeço aí a presença de todos. Agradecer aí a presença do Wagner, que disponibilizou o tempo dele. Muito obrigado, Wagner, por estar participando aí da nossa 20ª Semana das Engenharias, 20 anos já, tá? E 10ª Semana da Arquitetura, tá? Então, muito obrigado aí pela sua contribuição, tá? E uma boa noite a todos, pessoal. Qualquer dúvida aí, então, é só vocês entrarem em contato com o Wagner, que ele vai estar direcionando aí, tirando algumas dúvidas aí de todos. Tá Com bom, Wagner? certeza, Te pode passo a contar palavra comigo. aí.
Não, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho aqui. É, vai ser um prazer se um de vocês entrarem em contato comigo nos próximos dias aí, ou em qualquer momento que vocês acharem necessário. Pode contar comigo aí para qualquer dúvida. E mais uma vez, obrigado. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos.